Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 4. O assunto estudado durante essa semana foi simetria de translação, rotação e reflexão. Atividade 1. Vemos a matemática em muitas obras de artes. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Primeiro, transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades, 2 vezes seguidas. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Primeiramente, vamos localizar os pontos básicos, os 5 pontos básicos dessa imagem inicial. Então, primeiro, nós temos menos 12 do eixo x ligados ao 8 do eixo y, menos 10 do eixo x ligados ao 11 do eixo y, menos 8 do eixo x ligados ao 8 do eixo y, menos 6 do eixo x ligados ao 5 do eixo y e menos 4 do eixo x ligados ao 8 do eixo y. Para transladar essa imagem em relação ao eixo y, nós vamos conservar a ordenada, ou seja, conservar o valor de y e alterar as abscissas, os valores de x em 8 unidades. Então, menos 12. Se eu caminhar 8 unidades para a direita, eu vou chegar em menos 4. Eu já tenho esse ponto marcado. Menos 4 do eixo x ao 8 do eixo y. Menos 10. Caminhando 8 unidades para a direita, eu chego em menos 2 do eixo x ligados ao 11 do eixo y. Menos 8. 8 unidades para a direita. 0 do eixo x ligados ao 8 do eixo y. Menos 6. Caminhando 8 unidades para a direita, nós chegaremos em 2 do eixo x ligados ao 5 do eixo y. E menos 4. 8 unidades para a direita, 4 do eixo x ligados ao 8 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a primeira imagem transladada em relação à imagem original. Bom, menos 4, caminhando 8 unidades para a direita, nós chegamos no 4 do eixo x ligados ao 8 do eixo y. Menos 2, caminhando 8 unidades para a direita, nós vamos ligar o 6 do eixo x ao 11 do eixo y. 0, 8 unidades para a direita. 8 do eixo x ligados ao 8 do eixo y. 2, 8 unidades para a direita. 10 do eixo x ligados ao 5 do eixo y. E 4, 8 unidades para a direita, liga o 12 do eixo x ao 8 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos a imagem transladada em relação à segunda imagem que nós transladamos relacionando-a com a primeira. Então, aqui nós temos 3 imagens consecutivas. Segundo, transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então, primeiramente, vamos recordar a figura da orientação 1. Agora, nós vamos transladar 4 unidades para baixo. Então, nós vamos contar, né? Nós podemos ir no vértice, primeiro pontinho, descer 4 unidades e transladar a figura. Então, podemos ver aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Podemos vir aqui na esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, toda a figura foi transladada 4 unidades verticalmente para baixo. 3. Verifique se a imagem final, resultante das orientações 1 e 2, é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, nós podemos observar o calçadão de Copacabana e a imagem transladada. Então, nós podemos ver que elas são semelhantes. Atividade 2. Agora, responda às questões a seguir.
Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central dessa imagem? Então, vamos recordar. A imagem inicial é a primeira. Quais são as extremidades? Nós podemos perceber que a extremidade inicial é -2 do eixo x ligados a 8 do eixo y. E a extremidade final, -4 do eixo x ligados a 8 do y. E o ponto central, -8 do eixo x ligados a 8 do eixo y. Ainda analisando a figura da atividade 1, vamos dar continuidade. O que é uma translação? Bom, translação é o deslocamento de uma figura de um lugar para o outro, sem alterar sua forma ou seu tamanho. O que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? O que é que nós podemos observar? Então, nós temos aqui 3 figuras. Ambas, né? Nós temos ao todo 6 imagens transladadas pela imagem inicial. Então, o que acontece? Na translação, a figura ela é deslocada ou para a direita, ou para baixo, ou para cima, ou para a esquerda. O que muda? Nós podemos perceber que o que muda é a sua posição. E o que se mantém, ou o que não muda? O que não muda é a sua forma e o seu tamanho. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? Para transladar uma imagem, devemos transferi-la para o local desejado, sem alterar a sua forma ou seu tamanho. Na translação, a imagem ela não é girada e nem refletida, ela vai manter sempre a mesma posição. O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Então, nós temos 2 tipos de translação. Nós temos a translação vertical. Nessa, as coordenadas x se mantêm constante e as coordenadas y variam. Então, é quando eu estou transladando em relação ao eixo x. E temos a translação horizontal, onde as coordenadas y se mantêm constantes e as coordenadas x variam, quando eu vou transladar em relação ao eixo y. Sistematizando conceitos. Transformações isométricas, simetria. As transformações isométricas são mudanças de posição de uma dada figura que não alteram sua forma nem seu tamanho. Essas transformações são classificadas em 3 tipos. Nós temos a translação, a rotação e a reflexão. Translação. Transladar significa transferir para outro lugar. Na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Assim, na translação, ocorre apenas o deslocamento da figura. A figura apenas vai mudar de posição. Rotação. Rotacionar significa girar. Na rotação, cada ponto da figura é rotacionada de acordo com determinado ângulo e sentido em torno de um ponto, chamado centro de rotação. Assim, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. Então, nessa, a posição da figura já muda, porque ela vai girar em torno de um ponto fixo. Reflexão.
Refletir significa espelhar. Na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto chamado imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão a uma mesma distância de uma linha reta ou de um ponto. Assim, na reflexão, obtemos o reflexo da figura, como um espelho. Atividade 3. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens aos nomes da simetria correspondente. Então, nós temos a translação, rotação e reflexão. A primeira figura, nós podemos ver que houve uma reflexão. Ela mudou totalmente de posição. Então, o primeiro par de figuras representa uma reflexão. Na segunda, a figura ela não sofreu alteração, ela só mudou de lugar. Então, aqui nós temos uma translação. E a terceira imagem, ela mostra 2 estrelas, né, que elas giraram em torno de um ponto fixo. Nós podemos ver que elas não estão na mesma direção, elas não manteram a posição. Logo, aqui nós temos um exemplo de rotação. Atividade 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos refletir essa imagem, completando assim o cocar. Agora responda. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, o primeiro ponto, lembrando que nós temos o eixo X 3 unidades abaixo desse ponto. Então, ele liga o 0 do eixo X ao menos 3 do eixo Y. No segundo ponto, nós temos menos 1 do eixo X ao menos 3 do eixo Y. No terceiro ponto, nós temos 2 do eixo X ligados ao 0 do eixo Y. O quarto ponto, nós temos 1 do eixo X ligados ao 0 do eixo Y. No quinto ponto, nós temos o 2 do eixo X ligados ao 1 do eixo Y. Próximo ponto, nós temos o 2 do eixo X ligados ao 4 do eixo Y. Próximo ponto, 1 do eixo X ligados ao 4 do eixo Y. Próximo, 2 do eixo X ligados ao 5 do eixo Y. E por último, nós temos 0 do eixo X ligados ao 9 do eixo Y. Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada acima? Bom, então, começando de baixo para cima, nós temos menos 1 do eixo X ligados ao menos 3 do eixo Y, menos 2 do eixo X ligados ao 0, menos 1 do eixo X ligados ao 0, menos 2 do eixo X ligados ao 1, menos 2 do eixo X ligado ao 4, menos 1 do eixo X ligado ao 4 e menos 2 do eixo X ligados ao 5.
O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima? Então, vamos ver o que acontece com os pontos que nós marcamos na figura acima. Nós podemos observar que os valores de Y, eles se mantêm constantes. O que alterou foi as abscissas. As abscissas são valores opostos. Então, o que nós fizemos? Nós multiplicamos as abscissas por menos 1 para encontrar o seu oposto e conservamos as ordenadas. Alternativa correta, alternativa C. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 vértices plotados no plano a que pertencem a esse eixo? Então, veja bem, esses 2 pontos são os pontos de coordenadas L-3, 0 e 9. Por quê? Porque eles estão sobre o eixo Y, logo, não possuem simétricos em relação a esse eixo. Simétrico de 0 é o próprio 0. Letra E. Qual é a diferença entre translação e reflexão? Na translação, a figura não sofre espelhamento, apenas é deslocada seguindo a direção, vertical ou horizontal, e sentido, direita para esquerda ou para cima ou para baixo. Na reflexão, a figura é espelhada em relação a um ponto ou reta de referência. Quando estamos na frente do espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Por que isso acontece? A imagem que aparece no espelho refere-se ao braço direito. Isso ocorre pois a imagem está refletida. Atividade 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então, primeiro, vamos medir. O primeiro vértice está 3 centímetros acima desta reta. Então, nós vamos marcar, vamos pontilhar 3 centímetros abaixo. O segundo vértice, nós vamos medir com a régua, ele está 5,5 centímetros acima. Nós vamos medir 5,5 centímetros abaixo. O terceiro vértice está 1,5 centímetro acima. Nós vamos medir 1,5 centímetro abaixo. O quarto vértice está 5,5 centímetros acima. Nós vamos medir 5,5 centímetros abaixo. E o quinto vértice, ele está 3 centímetros acima, nós vamos medir 3 centímetros abaixo. Agora, nós vamos fazer a reflexão da figura. Atividade 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, nós temos aqui a primeira figura. A reflexão em relação ao eixo Y, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conservar a ordenada, conservar o valor de Y e alterar a abscissa, que é o valor de X. Então, primeiro ponto, menos 3 do eixo X e conservamos o 2 do eixo Y. Menos 4 do eixo X, conservamos o 6 do eixo Y. Menos 7 do eixo X, conservamos o 3 do eixo Y. Unindo esses 3 vértices, nós temos a reflexão do triângulo inicial. A translação em relação ao eixo X conserva a abscissa e as ordenadas diminuem 10 unidades.
Então, primeiramente, primeiro ponto, 4 e 6. Diminuindo 10 unidades, nós vamos ligar 4 ao menos 4. 3 e 2. 2 diminuindo 10 unidades, nós vamos ligar ao 3 ao menos 8. 6 diminuindo 10 unidades, nós vamos ligar o 4 ao menos 4. E 3 diminuindo 10 unidades, nós vamos ligar o 7 ao menos 7. Então, aqui nós vamos ter a imagem transladada. Podemos perceber que essa não muda de posição. É como se ela escorregasse, né, e ocupasse essa nova posição. Atividade 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Utilize régua e transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B com a origem 0 e 0, o que facilita executar o giro de 45 graus, sem o uso do transferidor. Então, aqui nós vamos usar o plano cartesiano. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos marcar no primeiro quadrante um ponto qualquer onde a abscissa e ordenada têm o mesmo valor. Eu vou marcar 4 e 4. Agora, nós vamos fazer o reflexo dessa imagem no segundo quadrante. Nós vamos ligar o menos 4 do eixo X ao 4 do eixo Y. E vamos traçar uma reta ligando esses pontos à origem do plano cartesiano. Agora, nós vamos fazer o novo triângulo. Nós vamos fazer uma rotação de 45 graus. Por que eu fiz isso? Porque cada quadrante do plano cartesiano mede 90 graus. Se eu dividir esse quadrante ao meio, o que vai acontecer? Eu vou pegar apenas a metade de 90, 45 graus. Então, nesse caso, eu vou estar fazendo um giro de exatamente 45 graus e construindo um novo triângulo. Assim, nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 6, semana 4. E encerramos aqui também o estudo do Plano de Estudos Tutorados, volume 6.